Fala galera, tudo bem? Então, como a maioria de vocês aí pediu, vocês pediram para falar sobre investimentos, então vamos começar hoje uma série, né, de vídeos falando aí sobre investimento. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre investimento. Não adianta você investir, guardar dinheiro, ou a palavra que você quiser usar, sendo que você tenha dívidas, tá? E dívidas que envolvam aí pagamento de juros. Então, se você está usando cheque especial do seu banco, se você tem parcelamento de cartão de crédito, se você tem empréstimo pessoal, consignado, o que for, tá? Não compensa você falar sobre investimento, você guardar dinheiro, investir, sendo que você tem dívidas maiores. Por quê? Vamos a trabalhar aqui com o Tesouro Direto, por exemplo, que é uma aplicação hoje que tem muito se falado. O Tesouro Direto hoje, ele está rendendo aí aproximadamente 7% aí ao ano, né, de rentabilidade. Que dava aí uma média aí de 0,42% aí ao mês, tá, de rentabilidade. Do que adianta você ter uma rentabilidade mensal de 0,42 e você ter um empréstimo ou qualquer linha de crédito aí que você esteja pagando 2, 5, 7% aí de juros ao mês? Então não bate você ganhar 0,5% que fosse, tá, na sua aplicação e você pagar juros aí de 3, 4% aí ao mês. Então, primeira coisa, se você tem dívida, se você está pagando juros em qualquer linha de crédito, a primeira coisa é se livre dessa dívida e depois você vai para investimento. E falando sobre investimentos, o que é importante que você saiba? Hoje, quais são as aplicações que não tem pagamento de imposto, tá? Hoje, o que você tem que é livre de imposto? Poupança, tá? E LCI e LCA. O que são essas letrinhas? LCI é letra de crédito imobiliária e LCA é letra de crédito agrícola, tá? Todos eles usam como parâmetro o CDI, tá? O que é o CDI? Que todo mundo se fala. CDI é o custo do dinheiro, é o certificado de depósito interbancário. Mas o que significa isso? CDI é o custo do dinheiro que um banco cobra do outro ao final do dia, tá? Então, automaticamente, hoje, a média, hoje o CDI, ele está girando aí na média mensal de 0,52, 0,56. Então, quando um banco fala para você, aplica comigo no CDB, por exemplo, certificado de depósito bancário, aplica comigo no CDB que eu vou te dar 100% do CDI. O que ele está usando? Que ele está usando um parâmetro, que é o CDI, que é o custo do dinheiro, que é o custo que ele tem. Então, sobre o custo que ele tem, ele vai te pagar 100% sobre esse custo. Então, ou seja, se ele fala para te dar 100% do CDI, então ele vai te dar 100%, se o CDI deu 0,56, você vai ganhar 0,56, tá? Então, quanto maior o percentual aí, melhor é o que você vai ganhar, tá? Então, hoje o simples seria isso. O que é importante, eu sempre gosto de dizer, desde quando eu trabalhava em banco, que eu gosto de falar sobre investimento. Você tem que separar os investimentos em 3 categorias, tá? Reserva de emergência, reserva de realização de sonhos e reserva de aposentadoria. Hoje eu vou falar sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência, para você que trabalha no setor privado, setor público, o que for. Se você hoje tem uma carteira assinada, se você trabalha hoje tem algo mais fixo, né, do que uma pessoa que é autônoma, um profissional liberal. Se você hoje trabalha com carteira assinada, eu recomendo para você ter 3 vezes o seu salário numa reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É dinheiro que você possa utilizar, que ele tem que ser disponibilizado para você de imediato, tá? Em uma situação, um imprevisto. Exemplo, um determinado mês teve o aniversário de algum parente, algum amigo, que for, você vai ter um gasto a mais, então você já sabe, é dali que você vai tirar essa reserva de emergência. Você teve um gasto, um imprevisto estourou, quebrou sua máquina de lavar, sua geladeira, o que for. É dessa reserva de emergência que você vai retirar seu dinheiro. Então, o que a gente simplifica aí como uma reserva de emergência? Tem que ser um dinheiro que ele tem que ser, a liquidez dele tem que ser imediata, ou seja, você aplicou, então você precisa fazer o resgate e ele vai cair direto na sua conta no mesmo dia. Então, o que aí você tem como reserva de emergência? Quais são as aplicações que você pode considerar como reserva de emergência? Poupança, que particularmente eu não recomendo, porque como eu disse no vídeo anterior, a poupança, a rentabilidade dela é mensal, então se
dia 10. Se você aplica hoje no dia 10, você vai deixar o dinheiro lá e aí você só vai ganhar rentabilidade se o dinheiro permanecer até o dia 10 do mês seguinte. Então, ou seja, se você resgatar, exemplo, vai no dia 1º, não completou 30 dias, então sobre esse dinheiro você não vai ganhar rentabilidade. Já alguns fundos de investimento de baixo risco, tá? Fundos de investimento é você estar emprestando seu dinheiro para o banco e o banco vai usar seu dinheiro para poder emprestar para outras pessoas. Então, sobre isso ele vai te dar uns juros. É isso. Então, você colocando aí em fundos de investimento de baixo risco, automaticamente o risco é considerado baixo, né? E normalmente você aplica hoje e resgata você pode resgatar a qualquer momento e o dinheiro entra na hora na sua conta, tá? Então você tem que sempre se atentar ao seguinte: na hora que for fazer alguma aplicação em fundos de investimento, ver qual que é a carência, né, desse resgate. Então, se você for resgatar, exemplo, apliquei hoje dia 10 e surgiu um imprevisto no dia 15, por exemplo, você vai solicitar o resgate no dia 15, no dia 15 mesmo o dinheiro entra na sua conta. É isso que a gente considera aí como reservas de emergência, tá? Que você possa realmente resgatar a qualquer momento. Uma coisa que também muitas pessoas têm falado sobre reserva de emergência é você usar o Tesouro Direto, né? Que é você está emprestando seu dinheiro para o governo, tá? O Tesouro Direto para poder montar sua reserva de emergência. E aí você usa como, por exemplo, o Tesouro Selic. Né? O que é o Tesouro Selic? Ele usa como parâmetro a taxa básica de juros do país, que a taxa Selic é a taxa básica, né? Então, se você, exemplo, hoje o país está com uma Selic de 6,5%. Então, se está lá na hora de fazer a aplicação no Tesouro Direto, tá? Tá lá que é 0,01, por exemplo, ele vai te dar Selic mais 0,01. Então, você vai ganhar 100% da taxa Selic. Então, se a taxa Selic hoje do país é 6%, 6,5%, você vai garantir aí 6,5% de rentabilidade ao ano. Tá? Ou se, exemplo, o governo, o Banco Central resolve aumentar a taxa Selic. Então, se aumentou para 7%, por exemplo, automaticamente você vai ganhar 7%. Apesar que a tendência, por conta da situação econômica do país, é que não venha aumentar. A tendência, na verdade, é que venha diminuir. Então, você garante o seguinte: se aumentar, você garante 100% do aumento. Se diminuir, você também garante 100% aí da diminuição. O mais provável, por conta do cenário de inflação do país, que realmente ele seja reduzido, tá? Há algumas perspectivas aí, o Boletim Focus fala que a maioria hoje das corretoras acredita que a taxa Selic ela venha a ser reduzida aí nas próximas reuniões do Copom. O Copom é o Conselho de Políticas Monetárias, e aí até o final do ano é que chega aí a 6%, tá? Então significa o seguinte: ele vai te dar 100% disso. Então é uma reserva interessante, porém vale ressaltar que a liquidez normalmente ela não é imediata, tá? Ela fala que você pode resgatar de fato o dinheiro a qualquer momento, mas normalmente quando você aplica no Tesouro Direto tem horários, questões de horários. Então, se você queira resgatar, exemplo, à noite, por exemplo, o dinheiro só vai entrar na sua conta no dia seguinte. Então, talvez aí não seja tão interessante, tá? É interessante na questão de rentabilidade, porém, vale ressaltar aí que o dinheiro não vai ser de você logo de imediato. Outra coisa também, tem alguns bancos, né, que falam sobre CDBs, né, CDBs, em que você vai também ter resgate imediato. Também é uma outra opção, tá? Sempre ressaltando, aplicações em CDB, LCI, LCA, né, tirando a poupança, todas as outras, e LCI e LCA também, perdão, elas têm a incorrência aí do imposto de renda. Tá? Então você tem que ressaltar o seguinte, que existe uma tabela que ela começa em 22,5%. Detalhe, o imposto de renda é somente sobre a rentabilidade, não sobre o valor total aplicado. Então, exemplo, se você aplicou R$100 num fundo de investimento e você ganhou R$1, vai ser 22,5% de imposto de renda sobre R$1, que foi o seu ganho que você teve, tá? Então não vai ser sobre os R$100 que você aplicou. Então é sempre interessante também falar sobre isso. Outra coisa, a maioria hoje das aplicações, se você faz o resgate antes de 30 dias, tem o IOF. Tá? O IOF é o imposto obrigatório aí do governo, tá? Então, se ele começa em 98% ou 96%, se eu não estiver correto, e ele vai caindo até 30 dias, e aí em 30 dias ele zera. Então, significa o seguinte: se você resgatar o dinheiro antes de 30 dias, você paga IOF sobre a rentabilidade, e se você não faz aí o resgate antes de 30 dias, você não paga IOF, tá? A única coisa que você vai pagar de fato é o imposto de renda sobre o que rendeu, ok?
Falando sobre imposto de renda, ele é decrescente, ele começa em 22,5%, tá? Sobre a rentabilidade, e vai caindo, tem um percentual lá que ele vai caindo de 2,5%, tá? Até chegar a 15%, tá bom? Então, resumindo aí, hoje a gente falou sobre reserva de emergência. Reserva de emergência tem que ser um dinheiro que você possa resgatar ele a qualquer momento e que ele seja disponibilizado na sua